Você já ouviu dizer que o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia? Bom, é isso mesmo, hein? Embora a maioria das pessoas já tenha escutado falar sobre isso, existem muitas dúvidas sobre o que se deve ser consumido no chamado de jejum. Nesse caso, alguns alimentos são proibidos. Sabia disso? Vamos saber quais são a partir de agora no Pausa do Café. O assunto é nutrição. A gente confere aqui com ela, claro, o nosso apoio, auxílio luxuoso, doutora Alessandra Gama, nutricionista aqui do Balanço Geral. Prazer revê-la. Você hoje está demais, viu? Vou te contar, viu? Seu público merece. Arrancou suspiros aqui de todo mundo. Não vou mentir. Obrigada, bom dia a todos. Doutora Alessandra, quer dizer então que no café da manhã existem alguns alimentos que preferíveis evitar ou são proibidos de fato, hein? Então, vamos lá, Tiago, a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso corpo pela manhã, é um momento que a gente precisa excretar os metabólitos durante a noite, ou seja, durante a noite o nosso corpo ele faz uma limpeza, então de manhã a gente acaba excretando isso ali, na urina, no xixi, então a gente tem que entender o seguinte, o que é que eu vou já colocar de manhã cedo nesse corpo, porque eu preciso colocar um alimento puro, um alimento que vai revigorar e restabelecer aí a parte hormonal. Tá? Então, às vezes, a gente precisa realmente pensar o que é que eu vou colocar logo cedo no café da manhã. De preferência, a gente tem estabelecido até inclusive alguns protocolos que é importante colocar alimentos que vão depurificar, eles vão começar a limpar. Como os detox, né? Que a gente tanto fala. Detox, aquele limãozinho, aquela água com limão. Então, se você já acordou de manhã, você já dá um toque aí já. Né? Isso, por sinal, é o que eu faço, né? Logo às 4h30 da manhã, eu confesso que eu não consigo me alimentar logo cedo, né? Só depois do programa mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu faço, limão, água. Com água com limão, né? Muita gente coloca já glutamina, enfim. Então, é importante lembrar que eu preciso cuidar desse corpo. Lembrando que a refeição, a nossa primeira refeição é aquela que vai trazer aí uma energia para o dia, você vai trabalhar, você precisa, né, a parte cognitiva, então a gente tem que dar aí uma quantidade de energia boa, tá? Mas as pessoas acabam exagerando, né? Então, elas colocam muitos alimentos, por exemplo, muito doce pela manhã, com uma quantidade muito grande aí de carboidrato, um carboidrato simples. Então, isso aí, realmente, a gente tem que... Então, vamos fazer o seguinte... Vamos ver o que é que deve ser colocado de fato no café da manhã, vamos tá? sim. Vamos lá, a gente separou alguns slides, inclusive, tá aí, ó, ovos. Ai, pelo amor de Deus, um ovinho é bom demais. Tiago, a gente não pode fugir, né, no grupo alimentar que a gente fala, né, o ovo é o alimento que a gente mais rico, né, tem uma quantidade de nutrientes importantíssima dentro desse ovo. A gente vai ter minerais, a gente vai ter vitamina, a gente vai ter uma quantidade de proteína bem interessante e a gente vai ter gordura, fonte de gordura boa, ou seja, então dentro daquele ovinho a gente vai ter assim coisas importantíssimas. Então você começar o dia aí com um alimento de baixa caloria, porque ele não tem aí, quando digo baixa caloria, em termos de, eu vou pensar que eu vou engordar com ovo. Não, gente. Nutri, mas toda dieta você passa ovo. Sim, porque se eu passasse pão todos os dias, eles comeriam pão todos os dias. Então não vamos com essa conversa de que não quero ovo, estou enjoado de ovo. Ovo realmente é um alimento de alto valor biológico. Dentro dele tem tudo que a gente precisa aí. Depende da forma como se faz, né? Sem falar nisso, que a gente tem várias formas, né, de colocar esse ovinho. O ovinho mexido, gente, por favor, não vai colocar manteiga, margarina e uma quantidade de óleo muito grande nesse ovo. Eu tô falando daquele ovinho mais sequinho, com a panelinha aí antiaderente, que deixa o ovinho mais saudável. Eu gosto de fazer das duas formas. Ou faço com um pouquinho de azeite, ou faço com um pouquinho de óleo de coco, tá correto? Tá corretíssimo. E a gente pode colocar os temperinhos, né, as especiarias aí para deixar esse ovinho mais rico, mais saudável e nutricionalmente, né, digamos, um ovinho mais funcional. Então, tem várias maneiras de fazer um ovinho, então investe no ovo pela manhã, tá ok? Vai te dar saciedade e aí promove, inclusive, aí um emagrecimento que todo mundo aí fica pensando nessa parte de emagrecimento. Agora me diga uma coisa, doutora, e o carboidrato, tá liberado de manhã, não? Então, vamos falar no carboidrato. Como te falei, a gente precisa dar uma fonte de energia interessante, né? Ou a gente vai optar pela fonte de energia através das gorduras boas, tá? Que eu vou falar mais na frente, ou a gente realmente vai aí colocar uma fonte de carboidrato importante. Tiago, é importante que no café da manhã
comer como rei, isso aí é complicado. Não é bem isso, tá? Mas a gente precisa colocar dentro do nosso alimento os grupos necessários alimentares, que seria a proteína, o carboidrato, uma fonte aí de fibra e as gorduras. E aí nesse grupo carboidrato, a gente vai colocar um carboidrato de baixo índice glicêmico. Lembrando que o nosso corpo está acordando e a gente não quer dar aquela curva muito grande aí, promover uma quantidade muito grande de insulina, de pico de insulina. Então, a gente precisa optar por um carboidrato que tenha uma quantidade menor de açúcar, ou seja, a absorção mais lenta desse açúcar. Aí pode ser raízes. Aí as raízes, porque nós somos nordestinos, a Claro. gente não vive sem, então aí vai optar aí por a raiz. O inhame, a macaxeira, a batata doce e também eu trouxe aí o pão integral. Lembrando, gente, aquele pão integral, tá bom? Lembrando, dar uma olhadinha no rótulo e ver realmente a quantidade, aí ver esses ingredientes, se a quantidade daquela farinha realmente é integral. E aí vale optar pelo pão Só integral. pode ser considerado integral se a farinha for integral também. Se for o primeiro ali, o primeiro produto ali dos ingredientes. Perfeito, tá? Porque tem uns falsos. A gente sabe disso. Próxima dica, por favor, o que é que pode ser consumido no café da manhã? Olha, iogurte natural, aveia e chia. Eu fiz um mesclado. Veja só, gente, sai essa receitinha, depois quem quiser, vai na internet, promove, porque essa receitinha é um sucesso. Quando a gente fala em comer de manhã, em se alimentar, a gente tem que pensar em quê? Intestino. Muita gente aí reclama de intestino preso, então a gente tem que falar que o intestino, ele hoje é a parte principal do nosso corpo, o cérebro e o intestino. Com certeza. Né? Sim, ele não funciona direito. Então, eu trouxe aí mais ou menos uma composição onde você já mata aí uma proteína, já mata aí uma fibra, que é essa misturinha aí, tá? Que você pode ver depois a receitinha. Já a aveia, gente, a aveia é importantíssima a gente restabelecer a nossa microbiota intestinal, a nossa flora intestinal, as nossas bactérias boas. Então, a gente precisa alimentar o nosso intestino aí. A aveia é uma excelente fonte, tá? Chia, que já foi muito cara no passado, já está mais acessível, né? Muito mais acessível, então a chia da mesma forma já tem uma quantidade aí também de ômega 3, de ômega 6, ou seja, uma energia mais legal, uma fonte de gordura boa também aí nessa chia. Então a gente pode pensar o seguinte, eu misturando tudo, só vai dar coisa boa, esse intestino vai funcionar perfeitamente. Lembrando que, gente, não pode ser qualquer iogurte, tem que ser um iogurte natural. Vai ter também que na composição, ali na tabela nutricional, aliás, na tabela de ingredientes, e ver se esse iogurte realmente, na composição dele, não tem açúcar. O legal da chia é que quando você utiliza, né, põe no suco, no iogurte, ela cria uma gelatina, né? É justamente essa receitinha, você vai fazer isso, você vai fazer a mistura da aveia, a chia e o iogurte e vai deixar na geladeira aí por 8 horas. No outro dia, você pode colocar a fruta que você quiser no outro dia, fazendo a composição. Eu faço isso. E fica uma delícia, vai te dar uma saciedade muito grande, Muito, né? verdade. Não vai dar pico de insulina, baixa caloria, né? E vai deixar você Bom saciado por demais. um bom tempo. Agora, e frutas de uma forma geral, tem alguma restrição, não? Então, frutas a gente, da mesma forma, a gente tem que pensar, fruta ela é boa de qualquer horário, gente, por favor, tá? Fruta é maravilhoso, o café da manhã com a fruta é bem interessante, mas a gente precisa buscar também as frutas que não dão aquele pico de insulina, umas frutas que têm um índice glicêmico mais baixo, índice e carga glicêmica mais baixa. Então eu trouxe para você aí uma fruta que é campeã, tá, gente? Principalmente para quem tá de dieta e que quer uma energia, uma quantidade boa de gordura, é o abacate. O abacate não pode sair da nossa dieta. Então, mas para quem não gosta do abacate, quiser uma fruta aí de carga e índice glicêmico baixo, vai um kiwi, vai um melão, tá? Eu coloquei ali um limão siciliano, que pode ser aí um suquinho de limão pela manhã, tá? E as frutas vermelhas, pela quantidade aí de antioxidante que ele vai ter, que é importantíssimo. Mas as frutinhas vermelhas a gente sabe que são mais caras. É verdade, bem mais caras. Bem mais caras, nem todo mundo pode ter acesso, mas tem aí o morango, tá? Que tem também baixa caloria. Pode acerola? Pode acerola, mas assim, em relação ao antioxidante já não é tão grande, né? Certo. O maior potencial dela realmente ainda é da vitamina C, tá? Então a amora, o mirtilo, né? Transitando entre essas vermelhinhas aí. Ok, tá? Então, dicas importantes. Na semana que vem a gente vai falar sobre o que não pode definitivamente, né? Ok, Tiago. E aí é preciso saber se alimentar corretamente, né? E na quantidade correta. Então, aí a gente tem todos os grupos. A gente tem as frutas, tem as vitaminas, né? Tem os sais minerais, todos dentro de uma composição. Tem o carboidrato bom e a proteína, gente. Então, vamos lá investir no ovinho.
tá bom? Uma boa semana para vocês. Doutora Alessandra Gama, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui. Continua sempre muito bela e chique, né? Obrigada. Hoje está elegantérrima. E até semana que vem, então, viu? Até semana que vem.